Olá, pessoal! Então, voltamos aqui com o nosso conteúdo sobre seminário. Eu sou a Larissa e nós estamos aqui dando dicas para uma boa apresentação, ok? Então, qual que é a outra dica? Seja organizado. Tente seguir uma estrutura lógica narrativa, ok? Então, organize o seu texto, organize seu tema, organize tudo que você tem para falar em uma estrutura lógica, ok? Conheça sua audiência. Essa é a dica mais óbvia, mas constantemente ignorada. Numa defesa de monografia, tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso, a sua audiência será a banca. Muitas vezes são especialistas que teoricamente leram seu trabalho e sabem ou deveriam saber o que você fez. Em muitas outras ocasiões, saber quem irá assistir não é tão simples. Por isso, pergunte aos organizadores: qual é a principal audiência? Professores, alunos, público geral? Isso é importante para o nível de detalhe. Bom, então é importante que vocês conheçam a audiência de vocês, certo? Como eu disse, por que é importante conhecer a audiência? Primeiro, para você adequar a sua linguagem à sua audiência. Se você vai falar de um tema específico que requer aí um certo vocabulário específico, e você vai falar para um público que entende sobre esse vocabulário, tudo bem você falar com as palavras aí específicas a esse conteúdo, tá bom? Mas, se é para um público em geral, por exemplo, já vai ficar mais estranho você querer passar esse conteúdo com as palavras específicas desse conteúdo, tá bom? Por quê? Porque vai estar aberto aí ao público em geral. Então, é importante que você conheça a audiência primeiro para adequar a sua linguagem, tá bom? Por que é importante que você conheça a sua audiência também? Porque dessa forma vai ser mais fácil para você conseguir se preparar. Imagine que um seminário ou uma apresentação sempre vai ali ter um momento de perguntas, ok? Então, imagine que você está apresentando aí para o público em geral. Imagine que as perguntas elas vão ser perguntas menos focadas do que quando são perguntas feitas para um público específico. Imagina que você está aí apresentando a sua monografia, o seu TCC. Provavelmente as pessoas que leram a sua monografia, os professores que leram a sua monografia, entendem sobre o que você está falando e por isso vão fazer perguntas mais específicas sobre o seu conteúdo, tá bom? Então, é importante também conhecer a sua audiência para determinar como se preparar para as questões, como se preparar ali para falar em público também. Tá? Eu pulei um. Conheça a sua audiência. Essa é a dica mais óbvia, mas constantemente ignorada. Bom, esse eu já fiz. Tá. Geralmente, o próprio tipo de apresentação indica o nível exigido. Vamos lá. Colóquios. O que são colóquios? São os mais informais e mais comuns. Geralmente são organizados de forma que qualquer pessoa minimamente educada na área possa assistir. Exemplo: neurologistas convidam um neurocirurgião para falar sobre o seu trabalho. Todos têm conhecimento em comum, mas o neurocirurgião fará o seminário menos detalhado, mais coloquial. Seminários são um nível intermediário. Usando o exemplo anterior, suponha que os neurologistas convidam um outro neurologista para apresentar seu trabalho. Mas agora suponha que entre os neurologistas existam diferentes especializações. Alguns pesquisam efeitos de drogas, outros Alzheimer e assim por diante. Nesse caso, o nível será ainda maior.
Palestras em jornal clubs são mais especializadas, seguindo o mesmo exemplo. Suponha que no exemplo anterior todos estudam Alzheimer. O nível aqui é mais alto e todos podem entender as minúsculas de um artigo publicado. Defesa de teses e dissertações. Mesmo que seus amigos e familiares estejam presentes, sua audiência é a banca. Honestamente, acredito que aqui valem sugestões semelhantes às do Jornal Club, e você pode detalhar o conteúdo da sua monografia. Não subestime sua audiência. Falar sobre coisas familiares não significa falar sobre coisas triviais. Tente explicar ao leigo sem deixar o especialista entediado. Então, fale com sua audiência, tá? Da forma mais simples possível. Não superestime sua audiência. Por outro lado, não assuma que todos assistindo saibam todos os detalhes. Evite frases do tipo, não preciso explicar isso para essa audiência. Até nas coisas triviais, você pode dizer, deixe eu lembrar vocês esse pequeno detalhe. Pessoas novas na área podem achar que esse tipo de informação é interessante e pode ser que seja a única ideia relevante para eles. Seja simpático. Histórias fazem sucesso porque humanos gostam de ouvi-las. Use isso a seu favor. Não seja tópico. Fizemos isso e depois aquilo. Tente algo como tentamos isso, mas percebemos que era algo o mais apropriado, pois aí no final percebemos que aquilo era melhor por causa daquilo outro. Tente ser uma pessoa simpática, sorria. Não confunda com contar piadas e gargalhar. Você não é animador de palco. Faça contato visual, mas não com uma única pessoa. Cuidado com a sua apresentação, postura e linguagem corporal. Isso tem diversos significados e interpretações. Deixe o seu bom senso completar isso. Bom, então é importante ser simpático na hora que você está apresentando também, tá bom? Não que você tenha que gargalhar, se bem que em alguns momentos fazer uma piada ou tirar algum sarro do que você está falando ajuda até a minimizar ali o ambiente que você está, até melhorar o ambiente, tirar um pouco da seriedade do assunto, tá? Em alguns momentos. Mas o indicado é que isso não seja constante, tá bom? Em algum momento ou outro, não a todo momento. E é importante também, pessoal, que vocês façam contato visual com o público de vocês. Isso é, que vocês olhem para o público de vocês, que vocês conversem com o público de vocês, correto? Tenham uma postura e uma linguagem corporal adequada ao momento, tá? Não é ideal que vocês que fiquem com a postura curvada, não é ideal que vocês não falem também com a linguagem corporal. O ideal é que tudo isso esteja equilibrado, tá? Fazendo o melhor uso possível nessa situação, tá bom? Seja honesto. Às vezes é meio tentador ler um artigo, ver algo interessante e achar que vai ficar legal se você adicionar esse pedaço de informação. Se alguém perguntar detalhes, você vai saber responder? Caso sua resposta seja não, seja bonzinho consigo mesmo e controle sua tentação, ok? Por outro lado, nunca jamais, em nenhuma circunstância, tente responder algo que você não sabe. Não tente enrolar, pois as pessoas percebem de imediato. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui nesse vídeo e voltamos com o restante do conteúdo no próximo. Tchau, tchau e até mais.